Então hoje vamos analisar a Raia Drogasil, uma gigante no ramo farmacêutico. A empresa ela está presente em mais de 600 municípios brasileiros, é muito município. Das 319 cidades brasileiras com mais de 100 mil habitantes, a Raia Drogasil já possui farmácias operando ou em processo de inauguração em 314 delas, ou seja, praticamente todas, né? Tudo isso resulta numa receita de 10 bilhões de reais por trimestre ou 40 bilhões de reais por ano, é muito dinheiro. A companhia cresceu de forma vertiginosa e a gente consegue visualizar isso pela sua DRE, uma DRE muito bonita, inclusive. É interessante a gente notar que o lucro líquido, essa linha aqui em laranja, ela não cresce de forma tão agressiva, e isso porque o custo desse tipo de empresa ele é muito alto. O custo desse tipo de empresa ele cresce proporcionalmente às receitas, e isso se traduz em uma margem líquida pequena. A Raia Drogasil, apesar de ela estar no ramo farmacêutico, ela é uma varejista, né, pessoal? Ela compra um para vender dois, ela compra um para vender 1,50. Ela possui margens líquidas de varejo. E isso não é necessariamente algo ruim, tá bom? Empresas varejistas já deixaram muitas pessoas ricas. São empresas que, quando acertam a mão, elas crescem de maneira explosiva. Por exemplo, veja aqui 1,6 de margem líquida em 2013. Quem comprou a Raia Drogasil aqui em 2013 com essa margem de 1,5, 2 anos depois ela tinha uma margem de 3,8. Ou seja, mesmo que a receita não crescesse, que a gente sabe que cresceu, mas mesmo que a receita não crescesse, o lucro dela aqui teria mais do que dobrado, com a receita igual, porque isso aqui significa o quê? 1,6 de margem. Significa que para cada 100 reais em receita, ela tem R$ 1,62 de lucro líquido. Isso é que significa essa margem líquida de 1,6. Então veja que com os mesmos 100 reais de receita, 2 anos depois, ela estava produzindo R$ 3,82 de lucro líquido. Ela mais do que dobrou o lucro dela, tendo uma pequena alteração na margem. Então esse tipo de empresa, qualquer pequena mudança nessas margens pode significar grandes alterações nos lucros. A Raia Drogasil ela conseguiu gerar muito valor ao acionista. Desde que ela veio à bolsa em 2007, ela gerou um retorno de mais de 1.400% contra um retorno de 150 do Ibovespa no mesmo período, ou seja, o retorno que ela ofereceu no período foi quase 10 vezes o retorno do Ibovespa. Isso significa que para cada R$ 1.000 investido na empresa lá atrás, hoje você tem mais de 15 mil. Só que se a gente olhar para os últimos 10 anos e para os últimos 5 anos, com essas recentes quedas na cotação, a empresa tem performado abaixo do Ibovespa nos últimos 10 e nos últimos 5 anos. Vamos buscar entender os motivos que levaram a essa queda na cotação e se a empresa está apresentando uma oportunidade de preço ou não. Bom, os 3 principais motivos que ajudam a explicar essa queda são aumento do provisionamento e aumento de perdas com furtos de medicamento de alto custo, possíveis perdas de market share, de participação de mercado em perfumaria e OTC, que são over-the-counter, medicamentos que ficam ali, você vai e pega, não precisa de receita, nada. Para marketplaces, a gente vai estudar um relatório do BTG que trata justamente disso, dessa possível perda de participação para marketplaces nas categorias de perfumaria e OTC, e o reajuste da CIMED para 2025, que ficou abaixo da inflação no período. Nós vamos ver cada um desses 3 pontos com calma, mas já adiantando para vocês, o que mais pesa, na minha opinião, é justamente esse reajuste da CIMED para 2025 abaixo da inflação, tendo em vista que a Raia Drogasil é uma empresa de crescimento, ela sempre foi precificada como uma empresa de crescimento, e qualquer desempenho que esse tipo de empresa venha a ter abaixo das expectativas do mercado, ela sofre muito. É o tipo de empresa que sofre muito realmente com esse tipo de coisa, e isso é absolutamente normal para esse tipo de empresa, tá? É normal. Então, primeiro ponto, a questão dos furtos. A Raia Drogasil precisou provisionar 12 milhões de reais no primeiro trimestre de 2025 para cobrir essas perdas com furtos, principalmente dos medicamentos para emagrecimento, como Ozempic, Mounjaro e etc. Esse provisionamento de 12 milhões de reais representa uma alta de 600%, 640% em relação ao mesmo período de 2024. Então veja como foi uma alta expressiva do provisionamento para esse tipo de furto. Pode pensar, beleza, 12 milhões não é muita coisa, mas a gente tem uma empresa que entregou um lucro de 170 milhões no primeiro trimestre. Então 12 milhões é quase 10% do lucro da empresa para o primeiro trimestre. Veja como já começa a se tornar algo mais significativo. Se a gente estivesse vendo isso com o lucro dos trimestres passados, ali na casa de quase 400 milhões, realmente não seria algo muito significativo. Mas em cima desse lucro que ela trouxe, aí já se torna uma coisa mais significativa. Por que que isso não me incomoda muito, tá? Por que que não me preocupa? Pessoal, a gente tá falando de uma empresa que tem uma receita de 40 bilhões de reais por ano. Os caras não são bobos. Eles sabem o que eles estão fazendo. Os caras têm expertise. E eles têm muitas formas de lidar com isso. Então, primeiro, eles reduziram o estoque de certos medicamentos nas lojas. Só isso aqui já dificulta muito a atuação desse tipo de criminoso. E eles reduziram a exposição ao consumidor de alguns itens nas prateleiras. Fora isso, no caso das canetas usadas no processo de emagrecimento, a RD Saúde usou uma faixa impressa na caixa do medicamento com a seguinte mensagem: atenção, se você não comprou essa embalagem na Raia Drogasil, denuncie. Então, dos 3 pontos que a gente vai tratar aqui hoje, esse aqui é o que menos me preocupa, tá? A empresa ela tem
muita expertise, tem várias formas dela contornar isso aqui. Isso aqui para mim é claramente um problema de natureza passageira, ok? Totalmente passageiro, na minha visão, não é nenhum risco estrutural, não é nenhum problema que mereça que a gente perca o sono. Aí, como segundo ponto, e esse já merece um pouco mais de atenção, é a questão da briga com os marketplaces, principalmente no segmento de OTC e perfumaria. Eu trouxe aqui um relatório do BTG falando sobre essa questão e eles trazem o seguinte: a concorrência de produtos de higiene e beleza parece estrutural. O valuation deixa pouco espaço para decepções. A ameaça mais estrutural, isso na visão deles, né? A ameaça mais estrutural ao modelo da RD está no segmento de produtos de higiene e beleza, onde a Amazon, Mercado Livre e outros players de e-commerce continuam a conquistar participações por meio de preços e escala agressivos. Estimamos que 1/3 das vendas da RD se sobrepõe a categorias expostas a esses concorrentes, incluindo alguns produtos de medicamentos sem prescrição médica. Embora as vendas de medicamentos, 50% da receita da RD, permaneçam resilientes, produtos de higiene e beleza e medicamentos sem prescrição estão sob pressão, afetando o crescimento da receita líquida e a margem bruta. A RD está tomando medidas para mitigar esse problema, reforçando a execução, etc, etc. Mas, dada o seu valuation elevado, as expectativas são altas. E por que eu friso isso? Pessoal, a Raia Drogasil, ela sempre foi uma empresa de crescimento. O valuation da Raia Drogasil sempre teve precificado um crescimento muito forte. Você vê aqui que ela chega a negociar com um PL de quase 100 vezes. O que significa um PL nessa faixa? Vamos pegar aqui o PL atual de 20 vezes, tá? O que significa um PL de 20 vezes? Isso significa que, se o lucro da companhia não crescer e ela distribuir todo o lucro dela em forma de provento, você vai demorar 20 anos para recuperar o seu investimento. É isso que significa um PL de 20 vezes. Se o lucro não crescer, se o lucro se mantiver igual e ela distribuir 100% do lucro dela em forma de proventos, você vai demorar 20 anos para recuperar o seu investimento. Então veja como é um PL agressivo. Eu não diria caro, porque caro é relativo, mas é agressivo, porque isso aqui precifica, isso embute um crescimento muito agressivo da empresa. E aí o BTG traz isso no relatório deles. 1/3 das vendas da RD se sobrepõe a categorias expostas a esses concorrentes. Então, produtos de higiene, beleza, perfumaria e os OTC, que são over the counter, né? Medicamentos que você não precisa de prescrição para comprar. Só que aí, vamos lá. Para isso a gente precisa parar para olhar a composição da receita da RD. Como que é composta a receita da companhia? 50%, ou seja, genéricos e medicamentos de marca, são aqueles medicamentos que você precisa de prescrição, e aí você tem tanto o medicamento de referência quanto o medicamento genérico, ok? 50% da receita. Os outros 50%, quase 50%, né? Porque a gente tem aqui 20 mais 25, então a gente tem 45% da receita, vem de perfumaria e OTC. OTC são todos aqueles medicamentos que você não precisa de prescrição para comprar, então Maneosaldina, Advil, etc. E perfumaria é tudo aquilo que entra na categorias de shampoo, protetor solar, curativos, sabonetes, etc. Só que, em primeiro lugar, a gente já vê uma diminuição natural da participação dessas duas classes na composição da receita. Você vê aqui que o OTC sai de 20,5 para 19,8 e perfumaria saiu de 26,3 para 25,2. Isso em um ano, né? Do primeiro trimestre de 2024 para o primeiro trimestre de 2025. Então, naturalmente, a gente já vê uma tendência de diminuição na receita dessas duas classes. Segundo ponto, dentro da classe de perfumaria, a gente tem as marcas próprias. Talvez você não conheça, mas a Needs, que é uma marca própria da Raia Drogasil, ela já é a terceira maior marca de Consumer Health no varejo farmacêutico brasileiro. E as marcas próprias da Raia Drogasil já movimentam 1,5 bilhão de reais em receita no ano de 2024. Ou seja, a representatividade dessas marcas próprias na receita, ela já começa a se tornar algo mais relevante. Eu, particularmente falando, eu acho mais fácil a RD Saúde fechar uma espécie de parceria com os marketplaces para vender essas marcas próprias e, obviamente, se a marca é dela, por mais que a venda não seja feita em uma farmácia em si, eles vão continuar recebendo uma parte dessa receita. Segundo ponto, essas marcas próprias, pessoal, elas são muito fortes. Elas têm um apelo de qualidade, passam uma credibilidade muito forte. Essa Needs, eles fabricam soro fisiológico, eles fabricam protetor solar com preços bons. E quando a gente olha, é um branding bem feito, é uma marca bem feita. Tanto é que já é a terceira maior marca aqui no segmento de Consumer Health. As vendas de marcas próprias já atingiam 1,5 bilhão de reais. Essas marcas próprias, elas têm muita força. E terceiro ponto, dentro de OTC, que são os medicamentos sem prescrição, eu não acredito que isso aqui vá perder tanta participação assim de market share. E mesmo que perca, não vai para zero. Por mais que seja aprovado o projeto de lei e os mercados começam a vender remédios sem prescrição, geralmente quando a gente quer um remédio, a gente tem pressa, né, pessoal? A gente quer aquele remédio na hora. E eu tenho certeza que existe alguma farmácia aí perto de você, inclusive pode ser uma Drogasil ou uma Droga Raia, onde você pode ir lá e pegar esse remédio na hora. Então sim, eu acredito que isso aqui possa diminuir a participação, mas eu não acredito que isso vá para zero. E mesmo que a gente tenha uma diminuição, isso leva tempo, não vai acontecer da noite pro dia. E aí nós chegamos, enfim, no terceiro ponto, que é o reajuste da CIMED para 2025. E aí, esse aqui, na minha opinião,
sim é o que mais pesa na cotação hoje. Então, primeiro de tudo, o que a gente tem que entender? O que é a CIMED? A CIMED é a Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos, é um órgão do governo, e a CIMED ela é responsável por definir o reajuste máximo dos medicamentos. Então, todo ano, a CIMED ela tem um reajuste médio, que é o reajuste máximo que você pode colocar ali nos seus remédios. Então, veja, 2020 a gente teve 5% de reajuste médio máximo permitido, 2021 a gente teve um reajuste médio permitido de até 10%, 2022 quase 11%, só que isso cai bastante em 2023, cai mais ainda para 2024 e cai mais ainda para 2025. Em 2025, o ajuste médio permitido pela CIMED foi de 3,8%. E o nosso IPCA dos últimos 12 meses está mais de 5%. Então a gente tem um reajuste abaixo da inflação. A própria Raia Drogasil trouxe na carta aos cotistas que em 2025 teremos como desafio um aumento da CIMED abaixo da inflação. Então a própria carta aos investidores da RD Saúde já trazia essa preocupação da empresa no final de 2024. Para quem quiser ler a carta completa, ela está no começo do relatório do quarto trimestre de 2024. E por que isso impacta tanto a empresa? Primeiro a gente tem que olhar para o portfólio dela, tá? 75% são lojas maduras, ou seja, de todas as farmácias, 3/4 ou 75% são lojas que existem há mais de 3 anos, que são as lojas maduras. Quando a gente vem para o crescimento das vendas, para o crescimento da receita, a gente vê aqui um crescimento de 11% consolidado no primeiro trimestre. Só que praticamente metade desse crescimento, ele veio do reajuste da CIMED, de 4,5%, tá vendo? A gente viu esse 4,5% aqui, ó, em 2024. Então, praticamente metade do crescimento consolidado, ele veio justamente do reajuste da CIMED, o que traz pra gente um crescimento real da companhia de 6%. Por que 6%? A gente pega o crescimento total, subtrai o reajuste da CIMED e a gente tem um crescimento real de 6% para a empresa. Só que quando a gente olha para o crescimento das mesmas lojas, ou seja, as lojas que existem há pelo menos um ano, a gente tem um crescimento real menor ainda, porque a gente tem o mesmo reajuste de 4,5% e a gente tem um crescimento total de 5,4%. Ou seja, o crescimento real foi de apenas 1%. E isso piora mais ainda quando a gente vem para as lojas maduras, que são as lojas que existem há mais de 3 anos e são, inclusive, mais da metade do portfólio das lojas da companhia. 75% das lojas são as lojas maduras. E quando a gente vem para as lojas maduras, a gente teve um crescimento real negativo. Ou seja, mais da metade das lojas não estão conseguindo crescer essa receita, pelo menos no primeiro trimestre de 2025, que a gente teve os mesmos 4,5% de reajuste e um crescimento de apenas 3%, o que traz pra gente um crescimento real negativo. E aí, quando o mercado olha para esse crescimento consolidado de 11% e ele fala, bom, eu tenho um yield de 3 atualmente, mais um crescimento de 11, isso me dá um crescimento de cerca de 14. Só que a Selic tá 15, né, pessoal? A gente tem pré-fixado pagando 15%. O mercado faz essa conta. O mercado sempre faz esse tipo de conta. E quando a gente olha para uma empresa que ainda negocia um PL de 20 vezes, esse valuation, ele ainda precifica um crescimento agressivo da RD Saúde. Só que, se o reajuste do preço dos remédios está abaixo da inflação, esse crescimento agressivo que o mercado está precificando, ele tem que vir de um crescimento real da companhia, o que nem sempre é fácil da empresa conseguir. Todo o resto da empresa tá redondinho, tá bonitinho, a gente tem uma dívida super bem controlada, dívida não é um problema, o retorno sobre o capital da empresa, ele não é o melhor que a gente poderia ter, mas ele também não é ruim. Ele tá inclusive na média da empresa, que ela sempre entregou na faixa de 18, 17, 20%. A margem líquida não é um problema. Esse tipo de empresa, ela sempre trabalhou com uma margem pequena, apesar de ela estar no ramo farmacêutico, ela é uma varejista, então a margem líquida dela sempre foi pequena, ela sempre trabalhou com margens mais espremidas. Inclusive, dentro do nicho de atuação da Raia Drogasil, ela é a melhor que tem, ela é a mais eficiente de todas. Veja como ela rouba a participação dos concorrentes. No Brasil, ela saiu de 16,2 para 16,6 na passagem trimestral, ganhando participação em todas as regiões do país. São Paulo, que é o principal mercado dela, Sudeste, Centro-Oeste, Sul, Norte, Nordeste e Norte. Ela é muito eficiente. Naquele mesmo relatório do BTG, eles trazem uma comparação muito interessante, que é a vendas loja ano em milhões de reais, comparando o resultado da Raia Drogasil com as principais concorrentes listadas em bolsa, que é a Pague Menos e a Panvel. Então veja, a Raia Drogasil ela é tão eficiente que ela vende praticamente o dobro das concorrentes. Ela é muito boa no que ela faz. Eu não vejo nenhum outro grande problema na empresa, é realmente uma questão de expectativa versus realidade, expectativa do mercado versus o crescimento que a empresa tem entregado. Quando a gente fala de um PL de 20 vezes, esse PL ainda está precificando uma empresa de crescimento. E sempre que a empresa não entregar esse crescimento que o mercado está esperando, ela vai ser punida. Esse tipo de empresa sofre muito quando não consegue entregar o que o mercado está esperando. Quando você entra nesse tipo de empresa, você tem que ter sempre isso em mente. Essa é uma empresa de crescimento, os múltiplos estão justificando esse valuation, porque o preço desse tipo de ação ele é mesmo muito volátil. O que vai ditar se a RD vai continuar caindo ou se ela vai começar a subir são os resultados dos próximos trimestres. Se ela continuar entregando um crescimento abaixo de 15, 14, 13%, o preço da ação ele pode cair ainda mais, sim, porque esse PL ele ainda precifica um crescimento agressivo na empresa. Mas se ela conseguir entregar um crescimento de
16, 17, 18%, muito provavelmente o preço vai começar a subir, mesmo que ela ainda negocie com esse PL de 20 vezes. Eu me despeço por aqui para esse vídeo não ficar muito comprido e muito cansativo. Espero poder ter ajudado alguém que de repente tenha posição nessa empresa. Realmente, uma desvalorização de 50% machuca. Eu sei que machuca, eu sei que é difícil, principalmente para alguém que possa ter aí uma exposição grande à companhia, em relação ao seu patrimônio líquido, né? De repente, alguém que esteja exposto em 20, 30% do patrimônio líquido ou mais que isso numa empresa assim e tá vendo o seu patrimônio derreter 50%, eu sei que é difícil, mas eu não acho que seja o momento de você tomar nenhuma decisão precipitada. Pensa, espera, estuda com carinho. Eu vou deixar o meu e-mail na descrição desse vídeo. Se alguém quiser entrar em contato para de repente conversar sobre alguma posição que a pessoa tenha nessa empresa, alguma pessoa que de repente esteja preocupada, eu vou deixar meu e-mail na descrição do vídeo. Será um prazer poder conversar com vocês. Podem entrar em contato, me mandar mensagem lá no e-mail, a gente vai conversando e vai ser um prazer para mim poder ajudar vocês. Eu me despeço por aqui, espero que você tenha gostado dessa análise. Te convido a se inscrever no canal e deixar o seu joinha caso você tenha gostado, e te convido também a deixar nos comentários a próxima empresa ou o próximo vídeo que você quer ver por aqui, e a gente se vê por lá. Grande abraço.